Relato do Harlem. Universidade de Colômbia, Nova York, 9 de setembro de 1994. Gostaria de agradecer ao Instituto de Pesquisa em Estudos Afro-Estadunidenses por ter reunido um grupo surpreendente de ativistas e intelectuais, pessoas negras não apenas de todo o país, mas de todo o mundo, África, Europa, Caribe. Temos como encargo a tarefa de refletir coletivamente sobre as implicações teóricas e práticas das agendas políticas abraçadas pelas comunidades negras ao longo dessa última década do século XX. É bom estar no Harlem, no 30º aniversário do Freedom Summer. Aí tem uma nota aqui de rodapé explicando Freedom Summer, nome pelo qual ficou conhecida uma campanha voluntária voltada para a população afro-estadunidense do Mississippi, realizada em junho de 1964. O objetivo da campanha era aumentar o eleitorado negro da região, oferecendo ajuda de estudantes e profissionais para garantir o preenchimento correto da documentação de registro para a votação. O preenchimento correto dos formulários levava muitas pessoas negras a terem seus registros eleitorais negados. Organizações supremacistas, como a Ku Klux Klan, reagiram com ataques à bomba e espancamentos, causando 4 mortes e centenas de prisões. Antes de voltar aqui, só um ponto para a gente refletir. Você veja quem é que não tinha liberdade nem para votar. Tá? Pegando contexto histórico, porque a gente precisa fazer isso, é uma técnica de leitura que a gente traz aqui, que a gente utiliza, inclusive, com as nossas crianças aqui no projeto, e onde a gente dá aula, né, que eu também dou aula em escola, eu sempre oriento isso. Do texto você sai para o contexto, e do contexto você retorna para o texto. Texto, contexto e texto é uma atividade básica para a construção de um pensamento crítico, porque assim você vai averiguando as coisas que estão sendo ditas aqui. Então você veja, quando a gente fala que a legitimidade de reivindicar a liberdade está em um grupo socioeconômico e não em outro, aqui eu trago mais uma comprovação, um fato concreto. Tá? Quem sempre votou, quem sempre teve direito a votar, foi um grupo étnico. Os demais grupos étnicos precisaram conquistar, através da luta, através inclusive da morte, da vida de várias pessoas, o direito a votar. Então, o Freedom Summer foi um movimento onde pessoas iam orientar as pessoas negras como é que preencher a cédula de votação nos Estados Unidos. Tá? Porque quando se pensa em fazer uma cédula de votação que não é acessível, isso não é à toa. Se a gente for lá mergulhar mais ainda e olhar o histórico da construção dessa cédula aqui, com certeza, ainda não olhei não, mas podem pesquisar, a gente vai encontrar lá pessoas brancas. Tá? E aqui cabe um parêntese. Isso não significa dizer que todas as pessoas do grupo étnico dos brancos são supremacistas. Tá? Tem branquitude. Não estou falando isso. Eu estou falando que geralmente quem se coloca nessa posição, que está com a ideia da branquitude, são pessoas brancas. É isso que eu estou falando aqui. Porque, afinal de contas, historicamente, qual é o movimento que a gente tem? A gente tem de onde a origem das pessoas de pele branca, que é a Europa, é ela que vai à África pegar escravos, é ela que vai às Américas escravizar, explorar território e escravizar indígenas. Não é o contrário, não é indígena que pega a sua canoa, atravessa, vai lá para Portugal, não foi africano que pega lá as suas ferramentas, sobe a África, seja pelo mar ou atravessando ali a Tunísia. Não foi isso que aconteceu, a história não é essa. A gente tem uma história de colonização de um grupo para outros grupos, muito bem definida. Então isso já significa que, historicamente, quem é que está com o controle dos meios de produção, para usar uma linguagem marxista, é um determinado grupo.
certo? Então, se eles que historicamente tiveram esse controle, não é agora, na hora da votação, que eles vão permitir que pessoas negras, sobretudo que tinham acabado de ganhar uma liberdade com a aspa bem grande lá nos Estados Unidos, é ela que vão votar. Aí, claro que isso foi conquistado, esse voto foi conquistado com muita luta. Angela Davis, inclusive, participou dessas lutas. Só que uma estratégia após essa vitória, desse direito civil conquistado, de pessoas negras votarem, de mulheres votarem, qual foi o contragolpe que essa população de mentalidade colonialista, de mentalidade supremacista fez? Constrói uma cédula que quase nenhuma pessoa que não era alfabetizada, que não tinha passado pela escola, conseguia preencher. Então você veja que mesmo alegando, e essa é a estratégia central que a gente tem que ficar com o olho mais atento nos dias atuais, que é essa estratégia do neoliberalismo, de dizer assim, olha, as coisas estão aí, as condições estão dadas, é você que não consegue. Se você não teve sucesso, se você não conseguiu comprar sua casa, se você não conseguiu pagar os seus estudos, se você não conseguiu adquirir as coisas que você quer, se você não conseguiu frequentar os lugares que você deseja, não é porque as coisas foram dificultadas, não é isso, não é porque você foi incompetente. Então, por exemplo, por que naquela época, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar década de 90, olha o que eu estou falando, década de 90, pertinho. Se vocês não estão conseguindo eleger as pessoas que vocês querem, Angela, por exemplo, concorreu à vice-presidência dos Estados Unidos por 2 vezes. Se vocês não estão conseguindo, não é porque eles não tiveram voto suficiente, não. É porque você não sabe preencher a ficha. Não é porque você é proibido de votar, não é isso. É porque você não soube preencher a ficha. Mas quem foi que fez essa ficha? Quando quem organizou isso pensou em fazer algo para pessoas que historicamente eram escravizadas, que historicamente há pouco tempo atrás, inclusive, década de 40, 50, 60, 70, não podiam frequentar qualquer lugar, e por aí vai, ou seja, uma estrutura racista muito bem organizada e perversa, tá? Como é que fica essa questão? É como se você chegasse assim, pegasse um time aí do seu bairro e colocasse lá naquela Copa, aquela Copa do Mundo dos clubes, né? E você alegasse, poxa, o time do seu bairro aí perdeu por 10-0, 15-0, quando jogou contra o Manchester City, por exemplo. É a mesma coisa que você dizer que é porque o seu time de bairro não treinou direito. Mesma coisa você dizer que é porque o seu time de bairro os jogadores são ruins. Entende? Vamos voltar aqui. Então, é bom estar no Harlem no 30º aniversário do Freedom Summer, um dos movimentos mais extraordinários da história da luta pela liberdade negra. Muitos de nós, ao menos de minha geração e das mais velhas, tendem a olhar para trás com nostalgia. Às vezes, nós, ativistas veteranos, simplesmente ansiamos pelos bons velhos tempos, em vez de nos prepararmos para confrontar com coragem um mundo drasticamente transformado que apresenta desafios novos e mais complicados. Evocamos uma época em que massas de pessoas negras, latinas, indígenas e asiático-estadunidenses, juntamente com nossas aliadas brancas, estavam mobilizadas, determinadas a mudar o curso da história. Aí o que eu falei, não é toda pessoa branca que é portadora de branquitude. Angela Davis está falando aqui de aliadas brancas. Pessoas negras, latinas, indígenas, asiáticas e pessoas brancas estavam no mesmo lado dessa luta, da luta a favor dos direitos civis, da luta contra o racismo. Então, algumas vezes eu vou falar assim aqui a pessoa branca, mas entenda-se, leia-se, pessoa que vai na ideologia da branquitude. Tá? Que ideologia é essa? É que
uma ideologia que diz assim, olha, nós somos superiores a vocês. Nós somos mais inteligentes, nós somos civilizados. Aliás, esse foi o discurso muito forte trazido por um filósofo importante não que de valor, no sentido de valor, importante para a construção dessa ideologia, desse ideário, que foi Louis Comte, tá? Na França. Ele que veio dizer, olha, é um dos pioneiros, dos criadores do positivismo, e que ele vai, de forma bastante resumida, dizer assim, tudo que não é semelhante à Europa é inferior. Certo? Se você chega em qualquer lugar que não tem aquela organização, que as pessoas não falam aquele idioma, que as pessoas não têm aquela cor de cabelo, aquela cor de olhos, que as pessoas não têm aquela religião, que as pessoas não têm aquele sistema econômico, é inferior. Por isso criou-se o positivismo, que era uma espécie de lógica em que todas essas colônias, todos os lugares colonizados, eles teriam que sair do estado negativo para o estado positivo. E a gente foi, com essa ideologia, a gente foi, inclusive, outros grupos étnicos foram acreditando assim, porque a educação trouxe essa perspectiva. A gente não teve, de forma maciça, uma educação progressista. Tivemos uma educação, eu já falei disso aqui, uma educação tradicional, certo? Então, o branco que tem esse pensamento de supremacia é o portador de branquitude, é o que a gente chama de branquitude. Inclusive, é importante a gente identificar bastante isso, porque a gente também vai encontrar pessoas negras, pessoas de outros grupos étnicos que também têm pensamento, têm uma ideologia da branquitude, certo? Então não é necessariamente a cor da pele que vai definir esse posicionamento. São mais as convicções, as coisas que você acredita, defende, que vai definir se você é um adepto da branquitude ou se você é um adepto da negritude, opostamente falando. Certo? Mas, aí continua a Ângela, mas em vez de enxergarmos as lutas do passado como fontes de inspiração que nos impelem a conceber abordagens inovadoras aos problemas contemporâneos, muitas vezes substituímos a consciência histórica por uma nostalgia desesperada, permitindo que o passado se torne um repositório dos desejos políticos do presente. Permitimos que o presente seja capturado pelo passado. Mais de uma vez ouvi pessoas dizerem: se ao menos o novo partido dos Panteras Negras pudesse ser organizado, então conseguiríamos lidar seriamente com o homem, sabe? Mas imagine que disséssemos: não há mais um homem. Há sofrimento, há opressão, há um racismo apavorante. Mas esse racismo não vem do mítico homem. Mais que isso, ele está entrelaçado ao sexismo, à homofobia e uma exploração de classe sem precedentes, ligada ao capitalismo ameaçadoramente globalizado. Precisamos de novas ideias e de novas estratégias que nos levem ao século XXI. Por exemplo, a música que eu coloquei aqui no início, trazida por Chico César, agronegócio, né? Isso foi algo que na época lá não existia. Não existia uma sistematização de agronegócio, eles não estavam organizados sistematicamente. E mais ainda, eles não estavam com uma bancada estabelecida no parlamento, como estão hoje em dia. Então, olhar para as lutas do passado como referência, sim, mas não ficar achando que aquelas mesmas estratégias, que as mesmas ferramentas de lá do passado vão atender às necessidades atuais, às demandas do presente. E, sobretudo, ela está chamando a atenção para uma interseccionalidade. Ou seja, é preciso olhar para a problemática combinando gênero, raça, classe e sexismo. Tá? Ela até colocou uma quarta categoria aí. Até então eu tinha falado de 3, gênero, raça e classe. Mas ela também traz aqui
Sexismo. Eu acho que o nome da categoria é essa, não sei direito. Tá? Por conta da complexidade que a coisa alcançou e que, proporcionalmente, a gente também precisa complexificar a nossa crítica, complexificar as nossas estratégias. Tá? O que eu estou sugerindo é que nós, que somos pessoas mais velhas, temos de parar de agir como mediadoras. Não podemos definir idade, direitos civis ou experiência no movimento Black Power como os principais critérios de liderança política negra radical hoje. E radical aqui, pessoal, no sentido de raiz, tá? De uma liderança com bases muito profundas. Não era no sentido de extremismo, que é outra estratégia do neoliberalismo, né? Mudar o sentido das palavras e usar os termos contra as pessoas que geralmente usam. Quantos anos tinha Dr. Martin Luther King quando se tornou porta-voz do boicote aos ônibus de Montgomery? Ele tinha 26 anos. Quantos anos tinha Dianne Nash? Quantos anos tinha Huey Newton? Fidel Castro? Nelson Mandela? Amilcar Cabral? Jacqueline Craft? Maurice Bishop? No que me diz respeito, eu tinha apenas 25 anos quando tive que enfrentar Ronald Reagan por meu direito de, como comunista, lecionar na UCLA, na Universidade da Califórnia. E Ronald Reagan ganhou, a princípio, né, porque ela foi demitida da universidade, ela era professora universitária, mas por ser adepta do Partido Comunista e por uma guerra de narrativa, os Estados Unidos, chefiado por essas pessoas portadoras de branquitude, colocavam na cabeça das pessoas e conseguiam convencer de que o comunismo é o mal. Da mesma forma que eles conseguem hoje dizer que determinado grupo, partido político, principalmente nos países asiáticos, são partidos terroristas. Da mesma forma que eles conseguem dizer que determinados políticos aqui no Brasil são criminosos, e aí eles prendem, criam um processo falso, prendem, tiram a pessoa que iria ganhar a eleição de cena, e depois se constata que o processo tinha erro, pasmem, de jurisdição. O juiz do Paraná não era o juiz da causa do mérito lá de São Paulo, do triplex. São Paulo não, do Rio, né? Do Guarujá. Então, assim, e aí a gente vê um monte de pessoas, aquilo que Gessé Souza chama de o pobre de direita, né? A gente vê um monte de pessoa caindo numa narrativa porque não tem uma educação progressista, porque não teve uma formação em que o pensamento crítico fosse trabalhado, fosse uma meta daquele currículo pedagógico daquela pessoa. E o que também não é à toa, já falamos disso aqui nos ciclos de lives anteriores. Tá? Por isso que é importante você que ainda está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não acompanha as nossas publicações do nosso feed, é importante você acompanhar, porque eu vou colocando lá os trechinhos, e aí esses ciclos de lives que nós fazemos aqui, ele é bem progressista. Ele vai caminhando e, retomando a Ângela, ela diz o seguinte: não podemos negar às pessoas jovens seu lugar de direito neste movimento. Isso nos levará à ruína. Em muitos casos, a juventude é capaz de enxergar com muito mais clareza que nós, que nossa vida é moldada pelas intersecções de raça, gênero, classe e sexualidade. A palavra não é sexismo, não. A categoria não é sexismo, não. É sexualidade. Então, raça, classe, gênero, sexualidade. Gênero, raça, classe e sexualidade. Tá? Essas 3 categorias aí, 4 categorias que a gente
Tá? Sintetiza basicamente o conteúdo dos discursos de Ângela, né? A necessidade de a gente partir agora para essa intersecção, tá? Deixa eu ver aqui, vamos avançar um pouquinho mais na leitura. Nós, que somos de gerações mais velhas, temos de aprender com nossos irmãos e nossas irmãs mais jovens, que estão em melhor posição que nós para desenvolver o vocabulário político, a teoria e as estratégias que podem nos levar adiante. Estas últimas 3 décadas, das quais muitos anos foram dedicados a intensas lutas e sacrifícios, certamente produziram vitórias. Quem poderia imaginar, em 1964, quando Fanny Hammer tentou fazer com que o Partido Democrata da Liberdade do Mississippi tivesse acesso à convenção do Partido Democrata, que poderíamos eleger 40 pessoas negras para o Congresso, incluindo uma mulher negra no Senado? Quem poderia imaginar? E, mais importante ainda, quem imaginaria que essa mulher negra no Senado, herdeira de Fanny Hammer, promoveria uma das cláusulas mais repressivas da recente lei criminal? Olha que coisa. Só vou concluir aqui para a gente comentar sobre isso. Vejam, não é mais uma questão de simplesmente resistir ao homem. As circunstâncias são muito mais complexas do que eram, ou do que eram nossas percepções a respeito dela. Ou seja, uma pessoa alcança um lugar, a gente falou isso no início da live, ela alcança um local de poder, que foi o Senado, por uma militante, e depois ela promove uma cláusula repressiva na lei criminal, que é justamente uma das questões que Ângela critica, né, que o movimento, naquele momento, criticava, porque tais medidas, legislação criminal, estava cometendo majoritariamente as pessoas negras, como é até hoje, né? Vou continuar aqui a leitura, deixa eu voltar aqui melhor. Hoje falamos em crise nos movimentos sociais contemporâneos. Essa crise foi produzida em parte porque falhamos em desenvolver uma consciência histórica expressiva e coletiva. Uma tal consciência acarretaria o reconhecimento de que nossas vitórias, alcançadas por meio dos movimentos libertários, nunca estão escritas em pedra. Aquilo que muitas vezes, em determinadas condições históricas, percebemos como gloriosos triunfos da luta das massas, mais tarde poderia ricochetear contra nós se não reajustarmos continuamente os termos de nossa luta e transformarmos o terreno. A luta deve continuar. Circunstâncias novas exigem novas teorias e práticas. Tá? Ou seja, quando Ângela chama a atenção da interseccionalidade, isso aqui, ó, gênero, raça, classe e sexualidade, a gente olhar para as problemáticas atuais com a complexidade que ela merece, significa que essa é uma atualização da nossa forma de compreender o contexto atual. Não dá mais para, como antes, só olhar para a raça, só olhar para o gênero, só olhar para a classe, só olhar para a sexualidade. É preciso a gente ter, partir de uma concepção que integre essas lutas, as especificidades de cada categoria dessa daqui, para que a gente possa enxergar os remodelamentos que o racismo impõe, os remodelamentos que o capital impõe, os remodelamentos que a disputa de narrativa traz. E olhe que nesse período ainda nem existia inteligência artificial. Tá? Então a gente já precisa até mesmo atualizar um pouco a integração dessas percepções, dessas categorias aqui. Tá certo, pessoal? Ó donos
agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista, mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista, essa voz, a da ciência. Tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais é que comer com agrotóxico. Povo tem mais é que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia Miss Motosserra, rainha do desmatamento. Já o que acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento. Vocês se elegem e legislam feitos cínicos em causa própria ou de empresa coligada. O frigo, a multi de transgene e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada. Até comunista cai no lobby antiecológico do ruralista, cujo clã é um grande clube. Inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube. Vocês que enxotam o que luta por justiça. Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente pela frente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Vocês que criam, matam cruelmente bois, cujas carcaças formam um enorme lixo. Vocês que exterminam peixes, caracóis, sapos e pássaros e abelhas do seu nicho.
e que rebaixam planta, bicho e outros entes, e acham pobre, preto e índio tudo chucro, porque dispensam tal desprezo a um vivente, porque só prezam e só pensam no seu lucro. Eu vejo a liberdade dada aos que se põem além da lei na lista do trabalho escravo, e a anistia concedida aos que destroem o verde a vida sem morrer com um centavo. Com dor eu vejo cenas de horror tão fortes, tal como eu vejo com amor a fonte linda, e além do monte o pôr do sol, porque por sorte vocês não destruirão o horizonte ainda. Seu avião derrama chuva de veneno na plantação e causa náusea violenta, e a intoxicação em adultos e pequenos, na mãe que contamina o filho que amamenta, provoca aborto e suicídio por inseticida. Mas na mansão o fato não sensibiliza, vocês já não estão nem aí com aquelas vidas, Vejam como é que o agrobis desumaniza. Desmata Minas, Amazônia, Mato Grosso, infecta solo, rio, ar, lençol freático, consome mais do que qualquer outro negócio. 1 quatrilhão de litros d'água, o que é dramático, por tanto mal do qual vocês não se redimem, por tal excesso que só leva à escassez, por essa seca, essa crise e esse crime. Não há maiores responsáveis que vocês. Eu vejo o campo de vocês ficar infértil num tempo um tanto longe ainda, mas não muito. E eu vejo a terra de vocês restar estéril num tempo cada vez mais perto. E lhes pergunto, o que será que os seus filhos acharão de vocês diante de um legado tão nefasto? Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde, só de soja, de cana ou de pasto, pelos milhares que ontem foram e amanhã serão mortos pelo grão negócio de vocês, pelos milhares dessas vítimas de câncer, de fome e sede, fogo, bala e de AVCs. Saibam vocês que ganham com um negócio desse muitos milhões, enquanto perdem sua alma, que eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma. Baixo capitalismo, eu me alegraria se vocês morressem, Saibam que não me causaria nenhum trauma. Eu me alegraria se vocês morressem, talvez assim a terra enfim encontrasse calma. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno.
Obrigado!